Ai, o ano que vem vai emagrecer 4 quilos, vai emagrecer 8, vai emagrecer 10. Uhum. E aí começa um processo e para. Gente, não tem um dia que você não tenha a oportunidade de fazer melhor, de fazer diferente. Porém, o que pode te impedir de viver isso? A culpa. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Mentalidade com Propósito. E eu tô aqui com a Dani. Mais um episódio. E hoje a gente vai começar diferente, né? Nos outros episódios, né, Dani, a gente não conseguiu trazer as perguntas de vocês. E tem pergunta, né, Tem. Ma? A gente põe caixa de pergunta e a gente faz um episódio incrível e fala, meu Deus, a gente esqueceu. Mas hoje a gente vai começar com as perguntas, né, que a gente coloca lá no Instagram, tanto do meu quanto da Dani. O Instagram tá aqui, ó, o meu e o da Dani. Então segue a gente lá, que a gente põe caixa de pergunta toda semana. E a gente vai responder as perguntas. Eu vou começar com uma que é pesada. Dani, vamos lá. Bora. A dor da culpa e de reviver uma traição. Uau! Que forte isso. Forte, Pode né? repetir, por favor? A dor da culpa e de reviver uma traição. Nesse caso, né, a caixa de pergunta, se eu não me engano, foi qual a sua maior dor hoje? E aí, a pessoa respondeu, a dor da culpa e de reviver uma traição. Ok. E assim, né, gente? O desafiador das caixinhas de pergunta é isso, é ao vivo. Ó. Quem sabe faz ao vivo. Exato. E vamos juntos aqui, mas é sobre isso, tá? Nós deixamos as caixinhas justamente para que vocês tenham essa liberdade de receber esse cuidado aqui, né? Coloca lá e nós vamos respondendo aqui o que a gente puder contribuir com vocês. Contem com a gente, porque afinal de contas, aqui é onde nós levamos você a viver uma mentalidade com propósito. Então vamos lá. A culpa e a dor de uma traição. Para começar, passado não se muda. Já aconteceu. Como nós não temos aqui o enredo, não dá para saber a história, quem foi, quem traiu e quem recebeu a traição. Se você recebeu a traição, ou se você traiu, porque às vezes, né, a pessoa Sim. deu um vacilo ali, ficou muito mal e perdeu. Teve uma perda, o relacionamento não voltou e você perdeu quem você amava, enfim. A grande questão aqui é a gente conseguir trabalhar as duas dinâmicas que está acontecendo. A culpa e a dor de ter traído. Gente, não tem um dia que você não tenha a oportunidade de fazer melhor, de fazer diferente. Porém, o que pode te impedir de viver isso? A culpa. A culpa, ela é uma bola de ferro amarrada no teu pé que vai te impedir de viver o novo. Por quê? Porque ela te paralisa. A culpa tem um poder de paralisação muito grande. Então, se você nos permite, se você quer viver uma mentalidade com propósito, e uma mentalidade de sucesso, comece agora a se perdoar. Já foi. Faz sentido, Má? Total, nossa. A gente tem que se perdoar e perdoar o outro, né? Exato. Se você foi quem fez o ato da traição e viu que vacilou e não tem como voltar, já foi, ok. Agora é sobre você, não é sobre mais a história dos dois. É sobre você. Se perdoe. Se perdoe e se permita viver o novo. Porque você tem a possibilidade, não talvez de reconstruir a história. Às vezes a pessoa já seguiu o caminho dela, já está em outro relacionamento. Só que agora existe você também. E aí, muitas vezes, quem fez a atitude, quem traiu, vive uma autopunição o resto da vida. E não é sobre isso. Você pode ser um ser humano melhor a cada dia. Nós temos, graças a Deus, essa chance de diariamente melhorar, de fazer o melhor, de viver o novo. Errou? Ok, volta aqui, se perdoe. Já viu onde errou? Já viu onde você precisa melhorar? Começa a trabalhar em cima disso. Trabalha seu caráter. Trabalha aquilo que te fez errar. Não é mais sobre o erro, mas sim o caminho que te fez errar, para que ele não se repita. E se você perceber indícios de repetição, já bloqueia, já muda a rota, literalmente. Identifique suas fraquezas para que você consiga enxergar aquilo que te faz cair.
Por que que muita gente cai sempre, Má? Porque não consegue enxergar aquilo que faz cair. Porque nesse caso a traição é uma consequência de algo? Dependendo, vamos supor, a pessoa que trai, tá? Ok. A pessoa que trai, às vezes pode ser um comportamento constante. A pessoa, ela tem a dificuldade de manter a fidelidade. Se ela não sabe disso, ela não consegue elaborar o que realmente a faz cair. Muitas vezes, ser fiel para ela dói. E aí não tem nada a ver com a pessoa que está com ela, tem a ver com ela. Às vezes ela vem de um lar, ela vem de um ambiente desde criança, onde fidelidade foi uma coisa que não existiu. Onde a traição é comum, né? Que É comum. Quando criança viu isso normalmente em casa. Exatamente, pode ser um aprendizado. Como também pode ser uma questão de caráter. Então precisa enxergar e reconhecer a origem desse comportamento. Dani, não consigo ser fiel. Eu recebo isso em consultório. Dani, não consigo me manter fiel no relacionamento. E quando eu vou buscar na história da pessoa, porque, gente, eu não fico enxugando gelo, eu procuro origem. Não adianta ficar no fato. Exatamente. Tem que achar a origem que te faz fazer aquilo. E a origem, ela pode ser várias, tá? Mas entre elas, Má, desvio de caráter, pode estar num desvio de caráter, pode estar num comportamento de mentira, uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a verdade, de viver a verdade, então ela usa o recurso da mentira para tudo, às vezes até tendo dificuldade de entender na vida dela o que é verdade e o que é mentira. Sim, com certeza. Tem gente que mente tanto, e isso é desde de criança, né? E provavelmente a família, provavelmente o ambiente, né? Que essa pessoa cresceu, teve muita mentira, que às vezes a pessoa não sabe nem o que é verdade. Não, exatamente. Modelou. Modelou. Se você não assistiu o episódio anterior, vai lá. A gente fala de comparação e modelagem. Você vai ver o quão tremendo foi esse episódio. Então, assim, isso para quem tem a dificuldade de viver a fidelidade, ou seja, a pessoa que errou. Agora, a pessoa que recebeu a traição também é desafiador. Também é desafiador você se manter nesse lugar. Por quê? Porque você também pode viver o diferente. Você também pode ainda ser feliz. Eu sempre acredito nisso. Uma coisa que te aconteceu não precisa ser determinante para declarar a sua vida como uma vida infeliz, para você acreditar que não tem mais jeito. Essa não é a verdade sobre você. A questão é você conseguir trabalhar o perdão. O perdão e ter coragem de cuidar das feridas. Porque às vezes a gente não tem resiliência, não tem enfrentamento para cuidar das feridas, então passa por cima acreditando que todo homem não presta, que toda mulher não presta. Sim. E aí você entra nesse ciclo e deixa de viver a sua vida pelo que o outro fez com você. Então é você também se perdoar e liberar perdão. Muito bom, caramba, muito aprendizado. Tô aqui com a cabeça explodindo e vou pensar muito sobre isso, né? Porque a nossa vida é essa, é viver experiências, né? Quem nunca foi traído? Quem nunca atraiu, né? Então vamos pensar sobre isso, muito bom. E ressignificar os padrões, né, Má? Ressignificar os padrões, Dani. Nossa, porque, né, falando por mim, eu já tive 1000 traições, tive com homens que me traíram muito, de diversas formas, e eu cheguei num ponto que eu pensei, todo homem trai. Todo homem trai, é isso mesmo, tá? Entendi. E pessoas também falando, né? Homem não presta, homem trai mesmo. Aí você tem que escolher com quem você fica, porque é tudo igual, só muda de endereço, né? Então, a gente fica com isso na cabeça, só que não é assim, gente. Não escuta. Não escuta esse tipo de gente que fala isso. Se perdoe, e a gente precisa mudar a mentalidade. Uhum. É exatamente isso. Tem outra pergunta, outra dor aqui. E essa dor, muita gente passa, principalmente final de ano e início de ano. Sei que preciso emagrecer, mas não consigo começar o processo. Uau! Isso todo mundo passa, né? Eu preciso emagrecer 1, 2, 3, 40 quilos. Meu Deus, como é que eu vou fazer? E isso é uma dor muito grande. Sim. E dentro disso, Má, eu acho que é bacana assim, não vou te dar uma resposta. Eu vou te dar aqui vários caminhos para você ver o que pode fazer sentido para você e você entender o que acontece com você, tá? Porque, olha, não consigo.
Não consigo. Tem um não consigo aí. Onde existe um não consigo, existe um bloqueio que também é emocional aí, que tá no inconsciente, enfim, vamos lá. A questão do emagrecimento, ela envolve muitas coisas, Má. Por exemplo, tá? Ela pode ser uma defesa. Hum. Dani, como assim? Como assim? Eu tô aqui pensando. Como assim, defesa? Pessoas que viveram bullying, viveram abusos, principalmente físico e sexual, de forma inconsciente, aumentam de peso para não serem mais vistas. Nossa, faz Elas muito se sentido. escondem do agressor, mudando o físico, acreditando que se ela emagrecer, se ela ficar bem fisicamente, o seu corpo pode chamar a atenção para uma nova violência. Você tá entendendo porque não é só Sim. a questão da comida? O inconsciente pode estar em muitas coisas. Então, a gente não engorda só porque come. Tipo assim, ai, comi muito e engordei. E não consigo sair disso. Não é simples assim. Não, porque comida geralmente está atrelada à afetividade. Se você tá alegre, você come. Se tá triste, você come. Tá ansioso, você come. Tá calmo, você come. Tá assistindo filme, você come. E comida tem uma sensação de conforto, né? Total. É gostoso, assim, a gente liga, eu penso aqui, ai, pipoca com todo mundo no sofá, aí já pega um chocolatinho, que é gostoso, já faz Total. uma panela de brigadeiro, né? Não é um chocolate, Não é um chocolate, é panela. uma panelinha de brigadeiro, é gostoso, é confortável, né? Isso. Não é só o comer por comer, Não, é o prazer. é o prazer. Duas coisas também podem estar envolvidas aí. Então, já falamos uma, certo? E por que eu trouxe aqui? É difícil tocar nesse assunto? Mas ele é real, tá? E talvez muitas mulheres e homens podem se identificar com isso, mas nunca vão falar pra ninguém, nunca falaram pra ninguém sobre abusos, né? Então, a transformação do corpo para se proteger pode estar aí também. E agora, entrando nisso que a Má falou, duas coisas também podem estar envolvidas no processo do não emagrecimento: prazer e controle, tá? Então, a saciedade para obter o prazer, exatamente nesse contexto como você trouxe, certo? E também a questão do controle e do poder. Por exemplo, pessoas que viveram muita privação na infância, escassez, passaram fome, tá? É muito comum desenvolver a obesidade e não percebem que a mesa de uma pessoa que geralmente viveu privação na infância, Má, é aquela mesa que, assim, tem que ter de tudo. E aqui, gente, eu não tô falando da fartura, não, uma mesa posta, não é sobre isso, não é sobre mim, não é sobre isso. É aquela pessoa que ela precisa comer de tudo. É aquela pessoa que ela come porque ela pode, não porque o corpo precisa. Tá, porque faltou pra ela. Faltou pra ela. E Só que hoje isso ela não é pode. consciente, exatamente. É aquela pessoa que vai na churrascaria e ela tem que comer o tanto que ela pagou. Tá, entendi. Entendeu? Porque ela não podia. Ela não podia pagar uma churrascaria. Na infância, faltou a carne. Na infância, faltou para suprir a necessidade fisiológica. Então, hoje que eu posso, eu pago e eu tenho que comer até meu estômago falar, não aguento mais. Do rodízio, né? Tem que sair do rodízio empanturrado, que a gente fala, né? Exatamente. Tem que sair do rodízio. Meu Deus do céu, não aguento Porque eu paguei. mais. Eu tenho que comer o que eu paguei. Sim, Como assim você vai num rodízio e come 2 pedacinhos de carne? sim. E Dani, isso aconteceu comigo, eu tô agora tendo a sessão de terapia, né? Isso aconteceu comigo o ano passado, 2023, eu engordei muito. Eu engordei 20 quilos o ano passado, em um ano, né? De janeiro de 2023 até dezembro. E acredito também que você falou agora, né? A pessoa pode, e aí ela vai, primeira coisa que ela vai é no restaurante, ela vai no mercado e compra tudo. Isso aconteceu muito comigo. Então, assim, eu comecei a ganhar mais, a ganhar melhor, e isso começou a ser uma constância. Então, tipo, eu ia nos restaurantes, né, com a possibilidade, a gente mora em São Paulo, né, então a gente tem uma possibilidade gastronômica aqui em São Paulo de comer em um país por dia. Então, um dia você come japonês, no outro você come italiano,
no outro você come chinês. Aqui em São Paulo, você É pode... cultural, É né? cultural, aqui é uma loucura. Você pode comer em um restaurante por ano e você não vai repetir. É. E aí eu falei, tá, eu quero ir nos restaurantes, eu quero provar as comidas, não importa quanto que é o prato, porque hoje eu posso pagar Ou seja, o financeiro. o financeiro. Então, nossa, eu quero no restaurante do Fogaça. E aí eu ia e comia e falava, tudo bem, R$100 num prato, 150, posso pagar, Ao poder. Ao poder. eu vou comer. E aí você começa, e aí virou uma constância comer, virou uma constância no mercado e poder comprar o que você quiser. E aí eu engordei 20 quilos em um ano. E no final do ano passado eu tava assim, desesperada. Desesperada. Que eu falei, cara, tem uma coisa errada. Tá errado. Não é só o que eu tô vendo que não tá me agradando. Não é só a minha imagem que eu tô vendo. Tem uma coisa na minha cabeça que tá errada. Uhum. Vocês estão vendo que bacana? Onde a Marcele foi agora? Foi aqui agora, né, Foi, Mar? aqui agora. Já virou literalmente uma sessão aqui. Ou seja, a comida em relação ao poder. Então, se eu posso, eu como. Isso é poder. E a questão do controle. Porque muitas vezes, pessoas que vivem relacionamentos tóxicos, pessoas que vivem frustrações no trabalho, pessoas que vivem situações de viver constantemente autoestima baixa, ser subestimado, ela precisa controlar alguma coisa. Ela precisa ter ali a sensação no cérebro dela de que ela controla alguma coisa. Já que ela só pode ir até onde as pessoas dizem que ela pode ir. Já que ela só pode fazer o que as pessoas dizem que ela pode fazer. Ela vive uma dependência emocional. Ela vive uma dependência financeira. Ou seja, é uma pessoa que ela precisa sentir que ela tem um controle de alguma coisa. E geralmente vai para onde? Para comida. A gente fala que a pessoa desconta na comida, né? Uhum. E principalmente principalmente no doce, né? Eu sou muito do doce. E eu preciso controlar muito isso. É isso Muito. aí. É isso aí. Então, quando a pessoa fala, não consigo emagrecer, não consigo iniciar, para começar, a pessoa o seguidor que mandou isso daqui, muito obrigado, porque foi muito corajoso. Corajoso ou corajosa, né? De conseguir falar e enxergar. Eu já te dou parabéns, por quê? Porque você enxergou. Não consigo começar um processo de emagrecimento. Para ela dizer isso, Má, é porque ela já tem a consciência do que ela começa, ela para. Sim. Isso acontece muito em dieta, né? Em emagrecimento, que a pessoa começa, para. Principalmente agora, final de ano, né? Sim. Do início de ano, né? Sim. Que a gente, o ano que vem vai emagrecer 4 quilos, vai emagrecer 8, vai emagrecer 10. Uhum. E aí começa um processo e para. Então, o eu não consigo emagrecer, eu acredito, e eu falo por mim mesma, é a pessoa que já tentou várias vezes, não foi uma, não foi duas, a pessoa já tentou e ela já entendeu que ela falha nesse processo. Exatamente. E essa sabotagem, gente, geralmente não é intencional. Falho porque quero. Não, porque tem muitas pessoas beirando a morte. Sim. E a gente se sente péssima, a pessoa se sente péssima, eu me incluo nisso, a gente se sente péssima, que fala, meu Deus, eu não consigo, o que acontece? Eu falho. E a gente não sabe que é algo maior, né? Totalmente. Totalmente maior. Então, cuidado, porque você pode estar se autopunindo e não trabalhando a origem. E na autopunição, você tende a comer mais, porque você está frustrado. Tudo a gente come mais. Tudo. Ai, tô feliz. Vamos comer, vamos sair pra comer pra comemorar. Tô triste. Vamos comer uma panela de brigadeiro porque eu tô triste. Ai, tô mais ou menos. Comer. Sabe o que tá me vindo agora? Me matriculei na academia, vou no primeiro dia, saio de lá, faço o quê? Passo na padaria e... E vou comer 4 pães franceses, porque... Comecei a academia. É sobre isso. Então, a primeira coisa, identifique qual o papel, qual a função que a comida está tendo na sua vida. Tá? Porque muitas vezes essa autossabotagem que a gente vive de não fazer o que precisa está atrelado ao emocional. Como, por exemplo, ao não merecimento. Boa. E me veio outra coisa na cabeça, Dani, que é
pra gente emagrecer, né, e chegar num peso ideal e ter saúde, ser saudável, não só pela estética, né, mas pela saúde também, a gente né, quem tem o dia cheio, né, quem tem o dia de muito trabalho, muitos afazeres, a gente não olha pra gente, então a gente não tem o tempo para se dedicar à nossa alimentação correta, né? Que o fazer dieta não é o deixar de comer. Eu não tenho lugar de fala de uma especialista, de uma nutricionista, não tenho, mas pela minha experiência, né, de pessoa real, que já emagreceu, que já engordou, já emagreceu, já engordou, já teve 3 filhos, né? Na minha terceira gestação, eu cheguei a 103 quilos, Dani. Uau! Na minha terceira gestação. A 101 ou 103, agora eu não lembro. Então, com 20 anos, eu tava com 103 quilos, 9 meses, e pensando, meu Deus, caramba, o que eu vou fazer agora? E aí vem, né, padrão de beleza e como você se sente bem também, e tentando emagrecer depois. Enfim, vários processos. Eu sei que muita gente vai se identificar comigo, principalmente as mães, né? Depois de que a gente tem filho, é difícil a gente voltar no corpo que a gente estava. E a gente vai descontando a comida, né? Tudo a gente vai na comida, meu Deus do céu. Tudo a gente acaba comendo e acaba engordando. E isso é muito difícil pra gente entender como a gente faz pra voltar a olhar pra gente. E a ter tempo, e é uma prioridade, né? Porque tempo a gente tem que colocar as prioridades no lugar, a enxergar a gente mesmo e falar, tá, eu preciso comer direito, eu preciso comer na hora certa, eu preciso comer as porções certas e comer as coisas certas, né? Que não é sobre não comer, é sobre comer direito. E é muito difícil, a gente acaba vivendo um dia após o outro, trabalhando, e é filho, e é marido, e é casa, e é tudo. E a gente não acaba jogando pra frente a nossa saúde, a comida, e acaba comendo o que tem pela frente, acaba comendo o que tem pela rua. E com essa atitude, a gente não se olha. Não. A gente deixa a gente pra depois. Porque o trabalho é mais importante, o filho é mais importante, o marido é mais importante. E aí entra onde? Falta de amor próprio. Falta de amor Você próprio. ama todo mundo menos você. Você cuida de todo mundo menos você. Tá errado. Amar ao próximo como a ti mesmo. A partir do momento que a gente tira e mexe nessa ordem, amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Deus, você, o próximo. Isso não é uma questão de egoísmo, não. É uma questão de você receber o amor de Deus e você transbordar o amor que Deus derrama em você. Há uma ordem. Quando você tira o próximo daqui, esse próximo pode ser quem for. Pode ser filho, pode ser marido, pode ser amigo, pode ser namorado, pode ser quem for. Tirou daqui, colocou no lugar de Deus, pronto. Já era. Você criou um altar e colocou um ser humano lá. Você vai começar a idolatrar essa pessoa, você vai começar a fazer tudo por essa pessoa, só que as pessoas são falíveis. As pessoas falham. E quando você receber a falha dessa pessoa, isso pode te devastar emocionalmente e você acabar descontando isso, caindo, na verdade, em algum ato que pode te autodestruir. Seja ele vícios, drogas, álcool ou comida. E o delicado da comida, Má, é que a pessoa ainda pode desenvolver um transtorno alimentar. Sim. Tanto anorexia, bulimia, como obesidade. A compulsão, né? A compulsão, exatamente, gente. O que é a compulsão? É o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. E eu vou te mostrar agora na prática como que o toque funciona. O toque funciona no seguinte: o O, obsessivo, está no campo das ideias. Por exemplo, quando você é perseguido por um pensamento que ele não cessa na sua mente, esse pensamento ele pode virar um pensamento obsessivo. Por exemplo, tenho que comer, tenho que comer, tenho que comer, tenho que comer, tenho que comer. Você acabou de tomar café. Mas a sua mente tá, tem que comer, tem que comer, tem que comer. É um pensamento obsessivo. E esse pensamento, ele tende a desencadear, ele tende a desenvolver emoções e o comportamento de comer. Então é aquela pessoa que ela passa o dia inteiro beliscando, ela passa o dia inteiro comendo e ela não enxerga. E aí quando você pergunta para ela, mas
O que você come que pode estar desencadeando? Eu não como nada. Isso é muito comum, né? Sim. Nossa, mas eu não como nada. Comigo, né? Eu não, na minha cabeça, eu não comia nada o dia inteiro e realmente comia muito pouco. Mas à noite, chegava à noite, eu com uma fome de leão. À noite eu queria comer tudo. Então eu passava o dia inteiro sem comer, tomando um café, comendo uma coisa ou outra, mas à noite eu jantava, lanchava, doce com certeza, então eu comia compulsivamente à noite. Uhum. E geralmente as pessoas que estão dentro dessa psicodinâmica não enxergam. Elas sofrem com a consequência do corpo, mas não enxergam que estão numa psicodinâmica, talvez até já de um transtorno alimentar. Sim. Que a gente pensa, nossa, mas eu tô engordando por quê? Nem como. Exatamente. E sabe o que me dói? Quando eu ouço uma pessoa que ela vai pra frente do espelho, ela se olha, mas não se vê. Eu passei por isso, né, Dani? Nossa, eu me Uau. olhava e não me via. Então, eu me olhava no espelho, né, até o final do ano passado, e eu não me enxergava, porque eu falei, esse corpo não é meu. Essa pessoa não sou eu. E assim, isso afetou a minha vida toda, minha vida profissional, minha vida pessoal. Isso aconteceu algumas vezes, né, durante a minha vida. Então, eu venho de processo que eu engordo, emagreço, já engordei, já emagreci várias vezes, né? Contando as vezes das gravidezes. Ou é As gravidez? gestações. Das gestações. Resolvemos o problema do plural no português, das gestações. E aí, todas essas vezes que eu tava acima do peso, eu olhava, eu não me enxergava. Eu cheguei na Dani, o ano passado, sem me enxergar. Eu falei, Dani, eu tô acima do meu peso e eu não me vejo. Uhum. Não, essa pessoa não sou eu. E aí, a gente começou um processo, né, de terapia pra entender. E eu comecei um processo de emagrecimento. Não falo isso abertamente no Instagram, até porque não é o foco, né, do meu Instagram. É mais pessoal, meu mesmo, mas eu tô falando aqui agora. Porque tem muita gente que passa por isso, mulher principalmente. Sim, sim. E que acabam vivendo relacionamentos infelizes porque a autoestima tá lá no pé, né? Isso tanto mulheres passam muito mais, mas homens também, Também. né? E, galera, o que nós queremos deixar aqui para você é o seguinte: a primeira coisa que você precisa fazer, se você vive algo dentro disso que nós estamos falando aqui, é se conectar com o amor de Deus. Porque no amor de Deus, você vai conseguir enxergar a importância do domínio próprio. No amor de Deus, você vai conseguir enxergar que nele você pode todas as coisas, porque é o que a palavra de Deus diz sobre você. Eu tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. O amor de Deus, Marcele, ele nos leva a enxergar que não existe o não consigo. O não consigo é uma mentira. Porque a palavra de Deus diz que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. O que nós precisamos começar a fazer é ressignificar os nossos pensamentos. Todas as vezes que vier em você o pensamento de não posso, não consigo, é assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, não, não. Você não nasceu com a síndrome de Gabriela. Você não tem que morrer assim. Eu acredito na sua restauração. Eu acredito no seu desenvolvimento, mas você precisa acreditar. E não quebre princípios. Deus, você e o outro. Quando nós compreendemos que isso é um princípio de Deus, amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quando você respeita isso, você começa a enxergar as coisas na sua vida indo para os seus lugares. Sim. E isso nossa, eu consegui entender que isso acontece quando as coisas estão desequilibradas, né? Sim. Porque olhando agora, né, me olhando, a Marcele do ano passado, eu tava desequilibrada. Eu coloquei o meu trabalho na frente. Então, eu tava trabalhando, igual uma louca, trabalhando. Não tava tendo o tempo, não tava priorizando esse tempo pra mim, pra eu ir na academia, pra eu fazer exames, né, ir no médico, cuidar da minha saúde, pra eu seguir uma dieta legal, nem tempo pra ir na nutricionista eu tinha. Isso na minha cabeça, porque a gente vai priorizando as coisas. E eu cheguei no ponto, eu falei, não, eu vou, o ano que vem, né, no caso esse ano, agora, eu vou me dar mais atenção, porque se eu não estiver bem, eu não posso fazer bem pro outro. Se eu não estiver feliz comigo,
eu não vou fazer o outro feliz, eu não vou dar o melhor no meu trabalho, eu não vou dar o melhor na minha família, eu não vou dar o melhor no meu casamento, não vou dar o melhor para as minhas amizades, eu não vou. Então eu preciso estar bem comigo, né? Eu preciso colocar tempo para mim. E aí eu decidi, eu falei, eu vou entrar para academia mesmo, eu vou ir numa equipe, né, de nutricionista, de fisioterapeuta, de psicólogo de emagrecimento, que tem Isso. especificamente. Isso. Então, eu entrei, eu fui atrás, eu comecei esse processo para eu me sentir bem. E hoje, né, depois de... A gente tá em novembro, depois de 11 meses, cara, eu vou pra academia toda semana, Dani. 3 vezes por Uau! semana. E a Dani falou, Má, chama um personal, vai te ajudar. Aí eu falei, tá bom, vou ouvir minha psicóloga. E eu tenho um personal, então assim, pra mim ajudou demais. Eu vou na academia 3 vezes por semana, com meu personal focado ali 1 hora. E, gente, faz muita diferença. Eu comecei uma dieta, eu sou acompanhada por uma equipe e eu consegui emagrecer bastante. E isso, assim, reverberou na minha vida toda. Então, na minha profissão, né? Eu não tenho tempo. Tem tempo, sim. Você tem que ter prioridades. E uma delas tem que ser você, né? É Deus acima de tudo, igual a Dani falou. A gente precisa estar bem, isso não é egoísmo. E aí você faz os outros bem, faz melhor o seu trabalho, melhora muito, né? A sua saúde, obviamente, a sua família, a sua relação com a família, a sua relação com o marido. Tudo melhora. Porque como que eu vou dar o que eu não tenho? Nossa, perfeito. Perfeita Não frase. tem como. A harmonia da sua casa depende da sua harmonia. A paz da sua casa depende da sua paz. Agora, se eu sou uma pessoa que eu estou com autoestima no pé, atribulada, perturbada, desequilibrada, pensa que é isso que você vai transbordar no ambiente que você vive. Seja no trabalho, seja na sua casa, com amigos, com família. Ei, você é um ser humano incrível, amado e amada por Jesus. E sim, Deus tem o melhor para você. Nós precisamos que você tenha coragem de se ver e enfrentar os medos que você tem de não conseguir. Porque essa frase, não consigo, ela não precisa continuar te representando. Porque no amor de Deus, você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Uau! Gente, que episódio, hein? Respondemos 2 caixinhas pelo episódio inteiro. Pra gente responder todas. A gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas mandem mais perguntas. A gente precisa de mais perguntas. O meu Instagram tá aqui, o Instagram da Dani. E a gente coloca a caixinha de pergunta toda semana, que o nosso objetivo aqui, né, é a mentalidade com propósito, para você mudar a sua mentalidade, a gente te ajudar, né, a transformar a sua vida através da evolução da sua mentalidade. Então a gente está aqui nesse propósito, eu e a Dani, toda semana. É isso aí. Então, muito obrigada para vocês que ficaram conosco até este momento, né, e nesse episódio. E ó, vai lá nos outros, visita os outros lá, tá? Principalmente o episódio passado, que foi forte demais. Né? Então, vai lá, dá um pulinho, vê os outros episódios e que você consiga viver a transformação. E como que você começa a viver a sua transformação? Não se conformando com aquilo que não te faz bem. Não se conforme com aquilo que te paralisa, mas se transforme pela renovação da sua mente. É isso! Mais um episódio. Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.